Então vamos lá, pessoal. Esse vídeo aqui vai se tratar de mama, cirurgias de mama com colocação de prótese e em que camada essa prótese vai, se submuscular ou subglandular, tá? Por conta do assunto que é muito grande, a gente vai dividir esses vídeos em três ou quatro, ou dois ou três, não sei quanto é que vai dar no final. Mas enfim, os assuntos vão ficar divididos. Nesse aqui especificamente, eu vou falar da anatomia, de como que funciona essa história aí de submuscular, subglandular, acima do músculo, embaixo do músculo. Ok? E depois a gente traça aí aquele diagnóstico e as indicações das pacientes para colocação de prótese embaixo do músculo e aquelas pacientes para indicação de colocação de prótese acima do músculo. Tá bom? Então, de início, como que funciona essa musculatura do peitoral, do tórax, para a gente falar decentemente e sem muita confusão nos próximos vídeos acerca da colocação da prótese. Então, como que funciona de fora para dentro, as camadas do tórax? Então, a gente tem a pele, né, com aquela região da areola, mamilo, e embaixo da pele a gente tem a camada de gordura. Embaixo da camada de gordura, ou mais ou menos naquela camada, a gente tem a camada de glândula, que é aquela que produz leite, que é que dá o aspecto mais endurecido para a mama. E embaixo da camada de gordura e de glândula, a gente tem a camada da musculatura do peitoral. Então, a gente tem um peitoral maior e por baixo dele, a gente tem um peitoral menor. Uma vez identificando essas camadas, a gente vai falar agora, eu vou te explicar agora como que funciona aqui a posicionamento, a loja de colocação do implante mamário. Então, a gente tem duas lojas. A gente tem a loja atrás do músculo, que a gente chama retromuscular, ou seja, eu tenho a pele, eu tenho gordura, eu tenho a glândula, eu tenho o músculo peitoral maior, e depois dele, entre o menor e o maior, eu coloco a prótese. E eu tenho aquela prótese que fica ah, anteromuscular, ou seja, antes do músculo. Ou, que a gente mais comumente fala, se refere como prótese subglandular. Certo? Então é basicamente assim que a gente meio que divide a colocação anatômica das próteses de mama. Óbvio que algumas pacientes têm uma camada de gordura mais desenvolvida, outras pacientes têm uma camada de glândula mais desenvolvida, pacientes que têm uma camada de glândula pouco desenvolvida em relação a uma camada de gordura muito desenvolvida, essa glândula, essa mama geralmente é uma mama mais amolecida. E já ao contrário, quando a paciente tem uma glândula bem desenvolvida em comparação com a estrutura de gordura, ou seja, tem mais glândula do que gordura, a mama é uma mama mais dura, mais firme, mais resistente, inclusive para o tratamento cirúrgico, tá? Então, quando a gente fala, a gente pega inicialmente uma paciente com uma mama gordurosa, a gente fala, ó, a gente vai ter dificuldade de deixar essa mama em pezinha, principalmente se a gente não for colocar prótese. E já quando a gente pega uma mama glandular, a gente já fala para o paciente, olha, a gente vai conseguir aí colocar um formato legal, porque a glândula é dura, a gente consegue passar um ponto, o ponto fica firme, ao contrário da mama com muita gordura. Tá bom? Então é entendido? Retromuscular, anteromuscular ou subglandular. Tem muita gente que se confunde com esse negócio de subglandular, submuscular, retro. É só pensar. A gente tem o peitoral. Atrás do peitoral é retromuscular. À frente é anteromuscular. Só que na frente do peitoral eu também posso chamar de subglandular, ou seja, atrás ou embaixo da glândula. Então, um anteromuscular é a mesma coisa de subglandular. Um abaixo do músculo também é subglandular. Então, por isso que fica meio complicado, mas decora assim: embaixo do músculo, retromuscular, em cima do músculo, subglandular, tá embaixo da glândula, tá? Que é o que vem antes da musculatura.